O cenário de lives que a gente conhece hoje nem sempre foi assim. Hoje em dia é comum abrir a Twitch e encontrar estúdios montados, contratos milionários e um formato quase profissional. E aqui no Brasil você ainda tem a chance de encontrar moleque dirigindo, gente pegando mulher em festa e uma legião de criança no chat ao mesmo tempo, falando umas paradas tipo... Mas antes tudo era muito mais cru, barato e imprevisível. No começo de 2010, por aí, o streaming era uma parada meio underground ainda. Alcance limitado, menos gente acompanhando, mas uma conexão muito maior entre quem criava conteúdo na plataforma e quem assistia. E nesse terreno tão aberto, quem tinha carisma de verdade que se diferenciava do resto. E esse foi o caso do Sodapop, um dos primeiros streamers de games a usar webcam nas lives. Muito antes da Twitch virar essa máquina de dinheiro que é hoje, ele já estava lá, construindo uma comunidade baseada em humor, sinceridade e a sensação de que cada pessoa assistindo era realmente um amigo do cara. Só que essa conexão intensa entre público e streamer deu liberdade para que uma parada absurda viesse em seguida. Existe uma linha muito tênue entre fã e invasor. E em 2013 aconteceu uma parada que virou lenda entre os streamers. Um episódio que até hoje é lembrado como um dos momentos mais bizarramente reais da história da Twitch. Foi nesse período que apareceu uma figura que seria conhecida apenas como a Criatura. Lá em 2012, 2013, o Soda já era um dos streamers mais assistidos de WoW, mas ainda transmitia de forma muito caseira. Ele tinha esse hábito de mostrar coisas pessoais em live, correspondências, embalagens de produtos e encomendas que acabavam chegando pra ele. Em uma dessas lives, o endereço dele acabou aparecendo na câmera. Ele mesmo falou em um podcast que ele foi que era muito normal ele enxergar o público dele como amigos e ele não tinha nenhum desses problemas antigamente. 19 years old, and there was a very different time in streaming where, you actually trusted people. The internet wasn't as prominent, so you didn't see as many psychos, and you didn't expect the worst out of people all the time. So when I was, coming to this new fame as a streamer, I really actually enjoyed hanging out with fans. And I actually, there was a time when we lived with our parents, I gave our address out on purpose, and people sent What? Yeah. Jesus, dude. Okay. Yeah, I did. I didn't back know on that. back on Xfire, yeah, that's how they got it. I gave it to them. Good job, because I man. trusted That's them, and they never did anything. It was a different time, yeah. Além disso, em fóruns de WoW e streams antigas, alguns amigos dele e até alguns viewers comentavam de forma pouco cuidadosa sobre a cidade e a região onde ele morava. E não demorou muito para que alguns viewers dele juntassem todas as peças e fossem até a casa do cara para trocar uma ideia. Inclusive, na mesma live onde o Soda conta a história da Criatura, ele até diz sobre dois caras que, antes da Criatura chegar, foram visitar ele e depois disso eles foram no cinema com os amigos, comeram alguma coisa e tal. Um rolê comum entre pessoas próximas. Isso mostra como na época tudo era tratado muito diferente. As lives eram uma comunidade e os viewers eram como amigos pro Soda. Mas logo depois desses caras aparecerem, é aí que veio o Tyler, um cara com a típica lata dos maiores jogadores de WoW na época. Ele chega na casa do Soda, bate na porta e diz que viajou 17 horas pra ver ele. E acaba perguntando se ele pode dormir ali por uma noite. E é claro, né? O cara era um completo estranho, tava meio tarde, e nessa situação não tinha como deixar ele simplesmente entrar. Ele deixou o cara entrar. Inclusive, depois dessa parada toda, a Criatura fez uma live mostrando os vídeos que ela tinha gravado num estilo meio vlog, tipo: oi, meus amores, tô louquinho pra invadir a casa do meu streamer favorito, juro. Okay. Hello, world? I don't know. I'm about to drive 12 hours to meet a person Because it's awkward. I don't know, man. who doesn't necessarily know me. God, bro. Oh, hell no, man. What the... But, no, it's no but. He doesn't know I'm coming. He doesn't know that I'm going there. Maybe he does in a sense, but he doesn't know, okay? And I just made this decision, like, not even half an hour ago. So I'm like, I don't... It's things that crazy people do. E o cara, à primeira vista, parecia normal, saca? Mas quando tu vai assistindo isso, e talvez por conta da gravação ter essa estética meio antiga, ou sei lá, causa um desconforto. Mas até aí, ok, né? Era uma noite só, o cara parecia meio pá, mas nada que o Soda não tinha encontrado antes na sua fanbase, então ele seguiu dessa forma.
até o segundo dia, onde as coisas começaram a piorar. O segundo dia chega e as horas passam, mas o Tyler não ia embora de jeito nenhum. Chega um momento onde o Soda e os seus amigos decidem ir comer uma parada e no meio de todas as pessoas falando de um lado pro outro, a única coisa que o Soda ouviu da boca desse cara foi: mano, sei lá, a galera da live gosta pra caralho de mim. Eu acho que eu deveria ficar mais por aqui. E é foda, porque no meio da roda, só o Soda escutou isso. E nas próprias palavras dele, a única coisa que ele pensou foi: que porra é essa? Chegando em casa, o Nick, que na época era um brother muito próximo do Soda, que já tava de saco cheio com aquele mano na casa deles, vira pra ele e diz que vai dar uma volta. Que era o que, segundo o Soda, o Nick costumava fazer quando ele tava puto pra caralho. E esse é o momento onde o Soda, agora que tava só com um outro mano seu, e a criatura em casa, decide que tem que tirar aquele moleque de lá de algum jeito. Então ele pensa sobre e chega a uma dessas conclusões. E agora eu quero que você adivinhe qual foi a conclusão do cara. 1. Ele chega pro cara e fala real. 2. Ele enche o cara de porrada e manda ele ralar. 3. As duas anteriores. E 4. Ele chama o cara pra ver um filme. O que você acha? No, I gotta tell this kid he's gotta leave. So Nick leaves. Now it's just me and Nexius. And we're in the play, and this kid. So we're in the place, and we're bored, so we end up watching a movie. We watch Cabin in the Woods. A esse ponto, o cara tava na casa do Soda há muito tempo, pô. Ele já tinha tirado um dos caras da casa, um dos caras que morava ali, que era o Nick. E ele já tava incomodando muito a rapaziada. E o que me impressiona é que, até então, o Soda não fez nada a respeito. E dá pra entender um pouco. Quer dizer, o cara tinha 19 anos na época. Ele era só um adolescente que acabou de chegar na vida adulta e ele não tinha esse jeito de falar com as pessoas. É bem normal e é bem compreensível. E do nada, pra melhorar tudo, o Tyler vira pra geral antes de ver o filme e diz que eles tinham que ver o filme chapados. Wants to get high before we watch the movie. I'm not much of a druggie. I don't do any drugs. I don't think they're necessarily bad. I just don't see the point in them. I've been high before. It's not like I don't know I've been high. I don't, the money, the fact that I have to actually go smoke it, I'd rather sit there. I'd rather sit there. I could care less. This guy really wants to get high. E só piora. Depois disso, o Soda disse que o cara começou a tentar forçar ele a usar a parada, mesmo depois de dizer que ele não tava afim. E ele começou a falar que ele se sentia obrigado a forçar ele, porque o Soda não sabia o quão bom era ficar maluco. So I tell him I don't want to get high, and his response is, no, please get high with me. You need to. And then he had like ADHD, and he's like, take my medication. I'm like, dude, no, I'm fine. He's like, listen, man, you don't know what it's like. I was like, I've been high. It's not a big deal. And then he said to me, no, I know what it's like to be high, and I'm starting to feel kind of obligated to force you to do these drugs because you don't know what I know. You don't know how good they are for you. I'm like, what the fuck did you just say to me? Wow. So this kid's trying to force me to do drugs at this point. I'm like, you're in my house and you're trying to force me to do drugs. E é aí que o Nexius, um outro humano do Soda que tava na casa, vira pra esse cara e fala: meu irmão, vamos lá fora, eu fumo com você, só deixa o Soda ficar de boa aí. E então eles vazam e deixam o Soda ali de mente vazia, pensando: caralho, eu preciso tirar esse cara da minha casa. Daí beleza, eles ficam doidões, voltam pra casa e decidem finalmente ver o filme. Mas é nesse momento que as paradas que o cara tinha usado finalmente chegam no cérebrozinho de minhoca dele e ele começa a ficar mais maluco do que ele já era. O Soda disse que eles estavam conversando sobre os jogos que eles queriam jogar, quando de repente o humano chega de lugar nenhum e começa a chorar por causa de mulher. Infelizmente, nessa época, Sebeta não te dava liberdade pra ir no Redcast xingar a mulher ou coisa parecida, então o que sobrava era sofrer calado mesmo. E a partir desse momento, o Soda decide fazer alguma coisa. Então ele solta a famosa pergunta pra quando você quer tirar alguém de casa sem ser inconveniente. Mas e aí, meu mano, que horas que você vai amanhã, hein? E ele vira pro Soda e diz: você quer que eu vá? You know, I acted like he already knew. You know, I tried to bring it as best as I could. And he said, you want me to leave? You can already tell that this is really, really bad. He said, do you want me to leave? I was like, yes, you need to leave. This kid has already brought his computer into our house, plugged it in, started trying to plug his hard drive into our new computer we just bought. So I said, yes, you need to leave. And he's like, but like, you need me. Like, you need something fresh and amazing for the stream, and the stream loves me. I need to live here.
I was like, no, you do not need to live here. You need to be gone tomorrow by 12. That's what I said. Went back upstairs, locked my door, and then I texted Nexius and I said, Nexius, can you sleep with one eye open tonight and make sure I don't die? Beleza, o dia 3 chega e naquele dia a única coisa que todo mundo queria era que aquele mano fosse embora. O Soda disse que naquela manhã a única coisa que ele fez foi sair pra cozinha, pegar uma parada pra beber e voltar pro quarto pra fazer live. O Nick, que tinha vazado no dia anterior, pergunta pro Soda, e aí, o cara vazou? E ele só diz, cara, eu não sei, eu tô com medo de sair do meu quarto. E é nesse momento que o Sam, um outro mano que morava com o Soda, e até esse ponto eu queria entender quantas pessoas essa casa tem, mas tranquilo. Ele chega no quarto e pergunta pra ele se o Soda queria que ele fosse mandar o cara vazar, e sem nem pensar duas vezes, o Soda firme diz, por favor, seja o homem dessa casa e fala com esse cara pra ralar. Então, o Sam, que aparentemente era um mano muito foda, chega pro cara e fala pra ele que ninguém tinha convidado ele e que ele tava ali há muito tempo já. E o Tyler interrompe ele e diz, não, mas peraí, pô, eu mandei mensagem no Facebook avisando que eu vinha, a qual nenhum dos manos da casa nem viu ou respondeu. E a partir daí ele começou a se complicar e nada que ele falava fazia sentido. E aqui fica interessante, porque no meio da discussão, vendo que ele tava perdido nos argumentos que ele tava dando, ele puxou a carta na manga. Cara, mas eu sou diamante no League of Legends. Mano, é inacreditável. Então, depois do próprio Soda descer as escadas e ter que dizer pra ele que ele tinha que ir embora, porque ele disse que só sairia da casa se o Soda falasse com ele, ele finalmente decide ir. E antes de ir, ele sobe até o quarto do Soda, depois de pegar as paradas dele, e diz, tô indo, mano. Mas deixei uma coisa aqui pra você. Depois disso, o Nexius e o Soda reviraram a casa toda procurando o que aquele mano tinha deixado pra ele. E enfim, eles encontram as várias pílulas, e você sabe muito bem em que sentido, que ele tinha deixado na casa. E a última coisa que o Soda diz sobre isso é que ele pegou o presente que a criatura deixou pra eles e queimou absolutamente tudo. Ele não queria de jeito nenhum usar aquilo, até porque sabe-se lá o que esse cara botou naqueles medicamentos. Mais à frente, depois que tudo isso estourou, o Tyler fez uma live, que eu até falei antes, onde ele mostra vídeos gravados por ele que não dá pra saber por que existe. Por que esse cara gravou tudo que ele tava fazendo como se estivesse planejando alguma coisa, saca? Nem postar isso ele postou, pelo que eu vi. Parece que os vídeos estão sendo filmados só pra ele mesmo. No fim, essa história da criatura é uma daquelas que parece um daqueles filmes found footage de terror. É maluco pensar que um completo estranho invadiu não só a rotina do Soda, mas também a intimidade da casa dele, deixando todo mundo em choque. Naquela época, esse tipo de coisa era possível simplesmente porque o streaming ainda era cru, desprotegido. E a relação entre streamer e viewer parecia não ter nenhum limite, sabe? Hoje, com esse tanto de agência, contrato e muito mais segurança, seria praticamente impossível uma parada dessa acontecer de novo. O preço dessa profissionalização foi que a relação ficou mais distante ainda e muito menos pessoal, menos orgânica. Mas ainda assim, existem streamers que conseguem manter essa proximidade de amizade com comunidades muito unidas. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil, inclusive, mesmo que com muito mais cuidado do que antes. E talvez esse seja o verdadeiro legado dessa época. A lembrança de que a Twitch já foi um lugar onde a linha entre fã e amigo era tão fina que podia se transformar em uma parada maravilhosa ou perturbadora, que nem nesse caso.